Êxodo capítulo 20, versículo 16, a Bíblia vai dizer: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, o que é repetido também em Deuteronômio 5, 20. Deuteronômio, para quem não sabe, Deuteronômio é uma palavra que significa repetição da norma, repetição da lei. Então, Deuteronômio repete todas as leis de Moisés novamente, ali em Deuteronômio, porque as leis de Moisés em Êxodo, também em Deuteronômio, para a próxima geração, a geração que iria entrar com Josué na terra prometida. Vamos orar, queridos? Senhor, que bênção nós estarmos na Tua casa e vamos aprender um pouco mais da Tua palavra agora. Pedimos que fales conosco e estejas direcionando, corrigindo a nossa vida, para que possamos Te agradar de uma forma melhor. Pedimos-Te que haja crescimento espiritual na Tua casa nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Conhecendo os perigos espirituais do falso testemunho. Êxodo 23, você está aí no capítulo 20, certo? Adianta um pouquinho. Êxodo 23, vai ter mais um mandamento aí na frente já, dando mais detalhes. Os 10 mandamentos, eles são resumidos, né? São normas diretas, resumidas para o nosso dia a dia. Mas depois, os mandamentos são destrinchados durante o livro de Êxodo. E neste caso aí do versículo de número 16, ele está destrinchado em Êxodo 23, versículos de 1 a 3. Olha o que a Bíblia diz aí: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito ou o que é direito. E nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Um pouquinho mais, Levítico, que está logo aí na frente, 19, versículo 11, a Bíblia vai dizer, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. De vez em quando a gente tem aí algum pessoal que abandona a igreja por conta desse mandamento colocado em vigor, né? Da gente não agir com falsidade. Nós podemos ser simpáticos, não precisamos ser antipáticos, mas precisamos ser sinceros. Essa verdade tem que ser dita sempre, né? Então, enquanto Êxodo 20, 16 e Deuteronômio 5, 20 formulam uma lei muito específica para o falso testemunho não acontecer, provavelmente diante dos tribunais de justiça, no capítulo 23 de Êxodo, o primeiro versículo se refere às notícias falsas em geral, espalhadas fora dos tribunais. Então, falar falsamente, falar mentira de uma pessoa sempre é pecado. Dizer alguma coisa que ela não tenha feito é um falso testemunho. Falar sobre a outra pessoa daquilo que você não sabe, mas achando que sabe ou imaginando que tenha sido, também é falso testemunho. Mesmo que você tenha quase certeza que seja verdade o que você está dizendo. Mas julgar o outro e dizer que o outro fez, ou pensa, ou imagina, ou estava querendo, mas se ele não estava, você comete pecado por não falar a verdade sobre o outro. Cuidado com as impressões, isso é um perigo. Cuidado quando você diz para o terceiro sobre o que o segundo fez ou pensou, naquilo que você está achando que pensou ou fez. Muito cuidado com isso. Isso é pecado sério na Bíblia. Aliás, todo pecado é sério, né? E Levítico vai falar desse mandamento sobre a mentira. Levítico 19, 11 e 19, 16 são mandamentos sobre mentira e mexerico. Não sei se vocês chamam aqui, né? Mas tem gente que gosta de uma conversinha torta, né? De uma conversinha. Eu vim de uma igreja, eu fui criado numa igreja, né? Me desenvolvi numa igreja que tinha muita conversinha nos corredores, na minha época, né?
Hoje provavelmente não seja assim mais, mas e também pastoreei uma igreja assim, que vivia com conversinhas nos corredores, os tititizinhos assim, né? Então a Bíblia vai falar inclusive contra isso, em Levítico 19, 16, o famoso mexerico, o burburinho, sempre um grupinho que gosta de falar demais, que gosta de ficar falando do outro, julgando o outro, e a Bíblia condena isso. E aliás, eu tenho muitos motivos para me realizar pastoreando esta igreja, e um dos motivos é esse, né? Gostaria de parabenizar esta igreja, porque esta prática está quase erradicada entre nós. Pouca gente ainda continua dando manutenção a essa, desculpe a expressão, mas a ideia é causar impacto, a essa desgraça que é a fofoca, né? E pouca gente, graças, se comenta aí, comenta em casa, porque a gente na igreja, a gente fica, pastor fica sabendo, as coisas costumam chegar, né? E pararam de chegar. Se pararam de chegar, ou vocês viraram profissionais, né? Ou então eu estou sendo poupado, ou então não está acontecendo mesmo. Eu prefiro acreditar na terceira possibilidade, né? Porque nós tínhamos também muito burburinhozinho aqui, né? Culto acontecendo, reuniãozinha em salinha, gente batendo papo, julgando as coisas, falando besteira, né? Graças a Deus essas coisas acabaram. Hoje nós temos a lei da sinceridade. Não gostou, entra no gabinete, marca lá, pastor, não gostei, vamos trabalhar isso aí, o que a gente pode fazer para melhorar, né? E vamos conversar, é olho no olho. A gente não fala tanto de caráter cristão, então tem que ter caráter. Vamos lá, abre aí a guarda, vamos conversar, a gente tenta se acertar. E eu respeito. Aliás, eu andei colocando boa parte da liderança, a gente assim, que tem coragem de chegar e de falar, porque para a gente liderar com qualidade, a gente precisa dessa sinceridade. Senão, a gente acha que está indo bem e não está. Porque ninguém diz, só fala por trás, a gente nunca recebe ajuda. Isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Até com seu marido, com a sua esposa, se não houver verdade, aí você chega na família do outro, você é vendido, né? Porque não falaram a verdade para você. E aí de repente está todo mundo aí com cara amarrada para você na família do seu marido, mas ninguém falou com você nada. Por que aconteceu, por que estão chateados? E o seu marido às vezes está sabendo, também não falou nada. E vice-versa. Então tem que ter essa sinceridade. Olha, minha mãe não gostou lá daquilo que você falou, foi um negócio meio estranho lá, a família ficou chateada. Esse tipo de coisa tem que ser lançado, vamos conversar, né? E aí abre o jogo e aí, como é que a gente faz para resolver? Tentar resolver. Tem que haver sinceridade. A proteção da honra é fundamental para a convivência social. A gente não consegue viver bem se a gente não proteger a honra do outro, se a gente não se importar com a imagem do outro. Por quê? Simples, porque o outro se importa. Então se você sai por aí falando mal dos outros, e os outros descobrem, automaticamente isso vai dar briga, vai dar problema, vai criar dificuldade. E é por isso que a Bíblia está tão preocupada que a gente não faça isso, justamente para que haja paz. Porque onde há um ambiente de fofoca, guarde isso, há ambiente de conflito. Todo lugar que a fofoca reina, você tem conflitos, sempre. Porque a pessoa às vezes fica sabendo que houve um comentário e ela não esquece, ela fica esperando o momento adequado para dar o troco. Se ela às vezes não tem aquele jeito, ou até mesmo caráter para chegar e confrontar, ó, fiquei sabendo que você falou isso de mim, o que aconteceu, o que houve? Isso não é verdade. Por que você está dizendo isso? Às vezes ela não diz, mas ela guarda aquilo no coração. E fica esperando o momento exato, onde você passa na frente dela e ela estica a perna para você cair. Porque ela está chateada com aquilo que aconteceu, com aquilo que você falou. Então sempre onde há fofoca, há ambiente de conflito. E nenhum homem deseja que a sua reputação, a reputação da sua família, seja manchada. Não é verdade? Todos nós queremos zelar pela reputação dos nossos. E é por isso que a gente não tem que sair também por aí falando da vida de ninguém. A honra talvez seja a parte mais sensível do ser humano. E nós precisamos cuidar disso, da honra do outro. O 9º mandamento trata da proteção desta área, exatamente desta área, da integridade, da questão da
da honra do outro. Esse é o 9º mandamento. As palavras mais frequentes que a Bíblia hebraica aplica aqui à mentira são sheger, falsidade, engano, e kazab, mentira, engano. A mentira é uma declaração falsa e que tem a intenção de enganar o próximo. Qual é a característica da mentira? A mentira, ela é dita descaradamente. Você sabe que está mentindo. Porque se você não tem consciência que você está mentindo, que você esteja mentindo, não é mentira para você. Entende o problema? Eu estava pregando aqui uma vez, minha mãe era viva. Aí estava pregando aqui e tal, contando, nem lembro mais o que era. E aí cheguei em casa, minha mãe me ligou. Tá tudo bem aí? Tudo bem? Eu falei, beleza, mãe, e aí, tranquilo, tal. Aqui, eu tô te ligando, porque você hoje falou um negócio lá na pregação e não aconteceu daquele jeito. Então você precisa ver isso aí, porque não tá correto. Você falou, mas está enganado, né? E aí, né, você pode passar por mentiroso. Minha mãe toda preocupada. Eu falei, mãe, não é mentira, eu não me lembro desse jeito que a senhora está falando. Minha percepção, eu não me lembro disso que a senhora está falando aí. Mas foi assim que aconteceu. Falei, beleza, da próxima vez eu vou contar então da maneira adequada, porque eu não me lembrava dessa forma. Para mim, eu não estava dando uma informação indevida, uma informação equivocada, porque eu me lembrava dos fatos conforme, eu contei uma coisa da infância. Eu me lembrava dos fatos daquela maneira. Só que a minha mãe, né, tinha um conhecimento, uma memória melhor. E aí ela falou, não, mas está errado, não foi assim que aconteceu. Não lembro mais o que foi alguma coisa lá quando eu era criança. Bem, percebeu a diferença? Você tem uma memória que às vezes é enganada, que não percebe as coisas ao seu redor direito. Às vezes a sua percepção falha. E queridos, pastor de vocês é péssimo nesse negócio. Péssimo. Minha memória vai apagando, depois já não... Cada história que eu conto aqui, eu conto de um jeito, porque é o que eu lembro no dia. Tem esse detalhe. Então, eu me lembro bem que teve uma época aí que tinha um pessoal que ficava doido para me derrubar, ficava pegando esses detalhes, né? O pastor falou que 25 anos que ele tinha, mas na outra vez ele falou 27. E aí, está mentindo, né? E, se for pegar isso aí, querido, vai pegar direto. Porque eu tenho péssima memória para esses detalhes. E outra coisa, eu sou péssimo em matemática. Se eu tiver que calcular na cabeça aqui, primeiro que eu já prefiro arredondar. Por isso que de vez em quando são 27, mas eu falo 25, porque eu não consigo calcular na hora. Eu já sou ruim de matemática naturalmente. Sob pressão, então, é que não sai o cálculo mesmo, né? Então eu jogo a coisa arredondado. Bem, até a própria Bíblia arredonda as coisas. Não deve ser pecado então, né? Pode arredondar. Agora, é importante que percebamos que eu não posso ter consciência de que estou mentindo e continuar mentindo. Isso é diferente. Eu sei que eu estou falando a mentira e vou continuar mentindo? Não, aí não. Um tempo atrás eu fiz inclusive um pacto com Deus, um pacto sobre a verdade. Senhor, a partir de agora eu não vou ser político mais não. Vou falar o que eu tenho que falar e vou dizer a verdade. Esse negócio de que não, a comida está ótima e está ruim, não, vou parar com esse negócio. É mentira. Não, então aí como é que está a comida? Isso aí eu não gostei não. De vez em quando eu chego em umas casas, aí a Mildred é fã desse negócio, né, Mildred? A Mildred já me conhece. Chego em umas casas assim, igual a da Mildred, a Mildred faz uns negócios assim como é que chama lá? E bota manga na salada. A Mildred é toda, parceiro. O negócio lá é alto padrão. Bota manga na salada, faz aquela pastinha como é que chama aquele negócio preto lá? Berinjela, gente. Berinjela eu já tentei comer de tudo quanto é tipo. Sinceramente, já botei até queijo no meio. O negócio é ruim. Tem jeito de melhorar aquilo. Pastor, come a milanesa que você vai gostar. Rapaz, milanesa bom é frango. Esse negócio de berinjela, lasanha de berinjela. Não faz isso com presunto não, filho. Estraga o presunto não, né? Então eu costumo brincar lá em casa. Lucas esses dias, coitado, Lucas da Leandra, me trouxe aí um pesto de não sei o que aí. Pastor, põe um pedacinho de carne, só vai adorar.
Aí eu fiquei com medo de estragar a carne, botei num pedaço de biscoito, né? Horrível, muito ruim. Aí ele me perguntou: e aí, pastor, gostou? Eu falei: claro que não. Nossa, pastor, sério, não gostou? E ele já sabia que eu não ia gostar. Não é meu estilo esse tipo de situação, né? Como tranquilo, desde que não seja meio que mato, assim, no meio do verde, eu tenho dificuldade. Por que a gente não fala? Aí amanhã ou depois, eu falo lá na sua casa que é maneiro, que eu adorei, aí depois aqui no púlpito eu esqueço, porque a minha memória é horrível, e falo que não gosto. Aí você vai falar assim: pastor é meio mentiroso, hein? Comeu aqui em casa berinjela, falou que gostou, mas ele falou lá na pregação que ele detesta. Não ia ficar ruim, irmãos? E eu não ia? Melhor falar na hora de uma vez. Eu falo de uma vez: não, não gostei, mas ó, o arroz está ótimo. Acabou. Porque a estratégia é essa: joga para o positivo, né? Joga para aquilo que você gostou. Também não precisa ficar a última notícia a péssima. Gostou, pastor? Não, não gostei não, mas isso aqui está bom demais, vou comer a vasilha inteira, isso aqui está ótimo. Acabou. E a gente tem que ter essa sinceridade, porque nós precisamos ser confiáveis. Se nós caminharmos para um lado político, não seremos. Entende? Precisamos ser confiáveis. Por mais que às vezes seja ruim. Nossa cultura não pode falar que não gostou. Que negócio é esse, gente? Estranho isso. Engraçado que a nossa história da humanidade, ela começou a complicar quando uma mentira foi dita. Lembra de Satanás? Mas foi isso mesmo que disse Deus? Não, não foi isso que Deus disse. Não, isso que Deus disse também não é verdade. Uma mentira que desgraçou a vida da gente, que trouxe tanto sofrimento para a gente. Uma mentira, começou tudo com uma mentira de Satanás. E nós vamos continuar falando mentira, até porque a Bíblia vai dizer que Satanás é o pai da mentira. Não dá. Bem, primeiro lugar que a gente precisa entender com a Bíblia é que a Bíblia compreende que caluniar é prejudicar o próximo. Então, como é que eu vou amar o próximo se eu o calunio? Não tem sentido. Porque a Bíblia me manda amar o próximo, mas ela diz que eu prejudico o próximo quando eu calunio, quando eu falo mal da vida dela, eu falo mentira da vida dela. E a gente ama colocar uma vírgula onde tem um ponto. A gente ama, a gente tem um pedaço da informação e a gente quer botar uma vírgula, dar continuidade à informação, daquilo que a gente acha. Então ultimamente eu estou nessa pegada aí, de vez em quando, né? Pastor, o que o senhor acha disso aí? Eu não acho nada, eu não estava lá, cara. Eu acho que você também não deveria achar, não. Entre nós pastores rola muita informação, né? Porque a gente se envolve muito com informação sobre a vida alheia, porque é necessário, a gente se protege, a gente protege as igrejas dessa forma. Então é muito comum: pastor, estou recebendo um pastor aqui da sua região, quem é o fulano? Porque ele está concorrendo aqui e tal. O senhor indica? Só não indico não, ou então indico sim. E aí a próxima pergunta é clara, né? Por quê? Então aí você tem que tomar muito cuidado para dar a informação exata. Você não pode dar parecer, não é opinião particular. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas o senhor acha que deveria? Não acho nada. Então nesse ponto eu sou meio secão assim. Não acho nada. É o que eu te disse aí, é o que eu sei. Não tem mais como dizer nada. Ou então, liga para o fulano que ele está mais tempo aqui, fala com ele, ele conhece melhor também essa pessoa aí, para que eu não caia no erro de difamar, de caluniar, de dizer o que não é verdade. Só posso dizer daquilo que sei. Muito comum também, todo gabinete da igreja liga outro pastor, aqui de Taubaté: pastor Luciano, tudo bem? Estou recebendo uma família aqui. Quem é a família? Você tem que estar realmente com um compromisso com a verdade, né? Principalmente quando a família lhe feriu, que aí dá vontade, né, de arrebentar com tudo. Ô querido, você está recebendo aí Acabe e Jezabel, parceiro. Cuidado aí que dá vontade, não dá? Não. Só porque trocou de igreja? Você saiu quietinho, não me prejudicou em nada, só não se adaptou? Para quê? Que eu vou falar o quê? Só, querido, é bênção. Não se adaptaram aqui, mas eu também sou enjoadinho, eu entendo perfeitamente.
A gente boa, nunca me deu trabalho. Só tem que falar a verdade. Mas também, se for o próprio Satanás, você tem que dizer. Só, meu irmão, cuidado aí, querido. Proteja-se, porque você está recebendo uma galera aí que vai te dar trabalho. Eu falo também. Porque tem que ser dito. Nós dependemos dessas informações para pastorear. Muito cuidado com aquilo que não é necessário. E ninguém me perguntou nada. Vai falar para quê? Para que prejudicar uma pessoa de graça? Isso é maldade. O mandamento se refere ao dever de ajudar o próximo, garantindo-lhe o direito de ter honra e boa reputação, deixando o justo ser justo, e não torcer, nem encobrir, nem silenciar, sem levar em consideração vontade própria, desejo próprio, honra, poder. O mandamento refere-se também à jurisdição ou regime espiritual, porque aqui também nós temos que muitas vezes analisar os pregadores falsos com as suas doutrinas, com as suas blasfêmias, e aí temos que dizer a verdade sobre eles, porque cabe a um apologeta a defesa do evangelho verdadeiro. O que é apologia? Apologia é defesa. Eu tenho que defender o evangelho dos falsos mestres. Então eu vou ter que falar mal do falso mestre. Não tem como dizer que ele é um profeta verdadeiro, porque aí eu estarei mentindo. Então tem igreja aí que a gente não deveria entrar. A gente vai realmente participar de um culto ao homem, a um culto a Satanás, a ídolos. Então não é coisa adequada. E vez por outra nós temos que dizer, porque isso envolve o pregador verdadeiro, ele vai ter que denunciar o falso. Isso aí é inevitável, não tem como correr disso, a não ser que ele queira virar um político e se dar bem com todo mundo. Mas geralmente, quando a gente decide se dar bem com todo mundo e faz tudo para isso acontecer, a gente não consegue conviver com Deus, é difícil. E Lutero refere-se também ao vício detestável e vergonhoso de caluniar. Tem gente que tem prazer em falar mal dos outros. Tem ou não tem? Você deve ter alguém assim na família, que não pode reunir, que você tem que tomar cuidado, porque senão você aluga o ouvido ao diabo. Tem ou não tem? Minha família lá tem umas duas lá, que se deixar, o negócio se desenvolve para onde, aquela famosa frase, nossa, eu tenho que contar uma coisa para vocês. Nossa, eles ficam bravos comigo. Não tem. Não tem não. Não, mas você vai querer saber, será? Aí conta, eu fico olhando serinho para a cara assim, ó. Vai acrescentar o que na minha vida? Nada, ainda fez você pecar. E graças a Deus, eu sou um cara alegre. Porque se eu fosse um cara ranzinza, minha família já tinha me colocado para fora. Mas sou eu que chego, agito churrasco, fico na churrasqueira, levo presente, então todo mundo tolera, né? Porque eu não consigo, gente, não adianta, negócio de mesa de fofoca em família, gente, metade aqui é crente, tem que dar o exemplo. Vai ficar falando mal dos outros aqui? Eu não gosto. Não gosto mesmo. Chama uma pessoa para um churrasco da minha casa, chegou lá em casa, começou a falar mal dos outros, ela vai uma vez só. Para quê? Estraga o ambiente que a gente criou de comunhão. Para que isso? O pastor é grosso. Não, querido, eu protejo a minha vida. A minha língua eu conheço. Se eu der vazão, ela vai embora. E se eu começar a andar com fofoqueiro, eu vou sentir vontade de fazer fofoca também. E olha, eu tenho informação, hein? Olha que eu tenho informação. Você já pensou? Um pastor fofoqueiro? Acabou, querido. Você já pensou? Você tem ideia de tudo que eu sei? Sobre pastor, sobre ovelha minha, sobre família. As pessoas geralmente me contam as coisas. E aí? Então eu não posso andar com fofoqueiros, senão eu vou ter vontade de fazer fofoca também. Esses dias foi até legal que teve um parceiro meu aí, né, que é parceiro de um outro parceiro. E aí, são muito amigos lá. Aí ele veio aqui. Só que eu estou ajudando o cara lá, e ele não sabia. E ele falou comigo, o fulano lá e tal, né? Está indo legal, falou que está escutando aí alguma pregação sua, que legal. Eu falei, rapaz, fulano é gente boa demais. Gosto muito dele e tal. E aí conversamos, né? E tal.
estudamos juntos no seminário, legal, legal, beleza, foi embora. E aí, olha como é que são as coisas. O parceiro chegou até lá, estive lá no Luciano. Aí o outro falou com ele, o Luciano está me ajudando aqui com o negócio aqui que está acontecendo e tal. E aí o outro me ligou e falou assim, rapaz, muito legal isso que você fez. Eu falei, o que foi? Pô, tive aí, falei do fulano, você não falou que estava ajudando o fulano. Você poderia ter falado que estava ajudando o fulano para poder sair por cima e tal. Parabéns, Lu. Parabéns por ter guardado a informação. Que legal, cara. Ele me contou aqui, mas você não me contou aí. Aí eu pensei, pô, mas para quê? Para quê? Colocar a vida do outro lá em evidência aqui, só para dizer assim, eu estou ajudando? Isso não tem sentido. Eu vou pecar duas vezes. O primeiro pecado é que eu exponho a vida do outro, que não tem necessidade. E segundo, que eu vou mostrar com a esquerda o que eu fiz com a direita. Outro pecado. Então você está errado. E olha, eu só contei isso para vocês, porque ajudar, você não sabe o que é, né? Ajudar, qualquer um pode ajudar com qualquer coisa. Agora, só contei isso para vocês perceberem como é que as pessoas percebem. Perceberam? As pessoas percebem, elas olham isso. O fulano aqui tirou onda aqui, tá, fez isso aqui, ou não fez. As pessoas são inteligentes, elas percebem sua verdadeira essência, elas percebem. Lutero escreve no seu comentário desse mandamento algo muito interessante. Não sei se você sabe, sempre é importante nós que estamos estudando Bíblia, analisando o texto, nós darmos uma olhada nos textos da Reforma. Os comentários de Zwinglio, de Lutero, de Calvino, são comentários para nós importantes, porque eles são comentários de um retorno da igreja à centralidade da palavra. Então, são os primeiros elementos da fé protestante. Para a gente é importante. Um dos grandes teólogos da Reforma Protestante, né, foi Lutero, e ele diz assim, ninguém deve causar dano ao próximo com a língua, quer se trate de amigo, quer de inimigo, e nem deve falar mal dele, pouco importa se é verdade ou mentira, a menos que seja em decorrência de mandato ou vise a sua melhora. Cumpre, ao contrário, fazer uso da língua para falar o melhor a respeito de todos, encobrir seus pecados e fragilidades, excusá-los e os embelezar e velar com a sua honra. O que Lutero está dizendo? Lutero está dizendo, fale o melhor que você puder do outro, cara, sem ter que ficar entrando em detalhe daquilo que você não pode falar bem. Mas o que é que a pessoa tem de bom? Fale disso. A gente tem aqui a Thalita ali, ó. Thalita é quieta. Eu demorei a me acostumar com você, viu, Thalita? Você sabe disso, né? Demorei porque eu achava que a Thalita me detestava. Eu chegava aqui, aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Thalita. Ah, Thalita, bom dia. Eu demorei para me acostumar com o jeitão quieto da Thalita. E depois eu percebi que ela era quieta mesmo. Só isso, né? E aí, foi legal, para mim foi muito libertador, porque eu sempre admirei muito o trabalho da Thalita, assim, tudo que ela faz nessa igreja, silenciosamente. E eu sempre quis dizer assim, né, a Thalita é uma bênção, mas eu sempre que eu falava assim, a Thalita é uma bênção, eu ficava com aquele negócio assim, mas ela não gosta de mim. Eu pensava, não falava nada, né? E foi libertador para mim quando eu pude dizer assim, não, a Thalita é uma bênção, sem pensar que ela não gosta de mim. Talvez, irmãos, ela até não goste, mas ela não demonstra, tá certo? Mas que libertador que foi. E se a pessoa, se eu tivesse falado para os mais próximos, Thalita é uma bênção, mas ela me detesta, eu tinha entrado pelo cano, porque ela nunca deu provas desse ódio, dessa intolerância. Ela nunca, a não ser num princípio que todo mundo teve dificuldade, né? Eu tive com vocês tiveram comigo, acho que todo mundo teve, né? Thalita era mais quietinha, sempre muito observadora, né? Mas com o tempo a gente foi vencendo as diferenças, e hoje eu consigo perceber isso, né, na vida da Thalita. Desculpa usar seu exemplo, né, Thalita? Você já fica vermelho só de eu usar, mas eu acho isso muito legal. Para que eu sempre falei, não, Thalita é uma operária extraordinária, trabalha demais, e eu poderia ter colocado uma vírgula e dito, mas
Sei não. Eu acho que ela me detesta. Pergunta é, para quê? E se a Thalita ficasse sabendo de um negócio desse, aí de repente ela iria me detestar. Entende, cara? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Essa informação que a gente dá porque a gente acha, nem sempre é verdade, na maioria das vezes nem é. E principalmente com relação a desconhecidos. Pessoas que você ainda não conhece na íntegra ainda. Múltiplas são as facetas do pecado contra a honra do próximo. Desrespeito, resposta evasiva. Já viu aquela resposta assim? E aí, que dia que você vai lá em casa? Ah, vamos marcar um dia. Mas não é nada, você detesta o cara, você não quer ir lá não. A gente é evasivo. Engano proposital. Enganar o outro de maneira proposital é dose. Falsidade deliberada. Como a gente pode perceber em Gênesis 27, 19. Ambiguidade, diz um para um aqui uma coisa, mas para o outro você diz outra. Eu não gosto desse negócio. Não é uma falsidade descarada, né? Está na frente ali, está vendo esse fulano que acabou de sair daqui? Né? Eu não gosto muito dele não. Nossa, mas diz que ama e tudo. Como é que é isso? Mordacidade, tem gente que é mordaz, né? Tem gente que gosta da maldade, gosta de machucar. Maledicência é falar mal do outro. Injúria, ofensa, insulto, ódio, calúnia, detração, aquela crítica desastrosa. Você tem que ter muito cuidado quando você for falar de algo negativo, né? Uma crítica. Você tem que ter cuidado com isso, senão você destrói uma pessoa por conta de uma crítica. Você destrói o ministério de uma pessoa por conta de uma crítica. Se você não souber falar. Até para criticar a gente tem que ter sabedoria. Você destrói a autoestima de um filho por conta de uma crítica. Então tem que tomar muito cuidado com o que fala. Murmuração, falsidade, malícia, mexerico, zombaria, raiva, tudo isso pode ser usado para que você peque com a língua. Então a vigilância é constante, como Tiago vai dizer. Toda manifestação de mentira provém de coração enganoso, de acordo com Jeremias 17, 9. E evidencia desrespeito e desprezo em relação às outras pessoas. E é pecado. A Bíblia coloca a verdade entre os valores mais elevados do cristianismo. O próprio Cristo se auto-intitulou: Eu sou a verdade. Porque Deus é verdade plena. E por isso a verdade tem que ser nossa amiga, nossa companheira. Nós precisamos caminhar com ela. E Satanás é visto como o grande mentiroso, o pai da mentira, que jamais se firmou na verdade. João 8, 44. Não dá para viver falando mentira. E olha, depois que você faz um voto de que você vai valorizar a verdade, não é fácil cumprir, tá? Você enfrenta algumas coisas no dia a dia, porque esposa principalmente é curiosa, né? Por natureza. E aí, você ficou o dia inteiro vendo Netflix no dia da sua folga e não trocou a resistência do chuveiro. De preguiça. Aí a esposa chega e diz: não trocou a resistência do chuveiro? Não, não troquei. Por quê? E aí? Não estava me sentindo muito bem. Pã. O Espírito Santo já vem, pã. Já dá aquela buzinada. Você fez um compromisso com a verdade. Eu estou falando isso aí porque aconteceu comigo. Fiz compromisso com a verdade, né? E tinha uns negócios para arrumar no jardim. Mas eu estava tão cansado, mas tão cansado, que eu não quis arrumar. Falei: vou arrumar esse trem hoje não, cara. Vou arrumar não. Vou deitar aqui, vou ver filme o dia inteiro.
E deitei para ver filme o dia inteiro. Coloquei numa série lá, fechei a série lá e fechei o negócio. Chegou a Bia, né? E aí, cara, não arrumou o jardim? Cara, a gente tinha que arrumar isso aqui. Por que você não arrumou? Primeiro pensamento, não estou legal não. Porque se eu falar assim, não estou legal não, acabou a discussão. A Bia, o que você está sentindo? Né? Está precisando de alguma coisa? Fica até legal, porque você é cuidado ao invés de confrontado, né? Mas eu não podia mentir mais, né? Porque antigamente a gente dava um jeitinho, né? Estou muito bem hoje, né? Meio indisposto, tal. Mas eu sabia que não era verdade. E aí então eu disse, cara, porque eu não estava afim. Aí a casa caiu. Ah, mas não está afim, não está afim, eu também não estou de muita coisa. Aí dá vontade de falar, então, o problema é seu, né? Aí começa, é um BO atrás do outro, né? Mas já virou a cara, já não fez o que tinha que fazer, tá? Já pensou, né? E aí depois você tem que ficar arrumando um jeitinho de pedir desculpa, né? Mas você fez um compromisso com a verdade, é assim que vai fazer. E a esposa pergunta de tudo. A esposa tem um negócio assim, né? Só eu que passei por isso na juventude, né, de casado. O que você está pensando agora? E qual é, rapaz? Cuidar da sua vida. E eu, hein? Se Deus quisesse que você soubesse isso, você lia o meu pensamento. Ué, que negócio é esse? Não tem esse negócio? Alguém, só eu que passei por isso, gente. Hoje a Beatriz está mais madura, né? O que você está pensando agora? Cara, vocês têm uns negócios malucos, cara. Realmente, o livro para entender vocês não cabe no universo. Rapaz, né? Mas, e pior que eu fico pregando essas coisas, depois a rapaziada pega no meu pé que eu fico dando ideia. Pastor, para que você foi falar aquilo lá, pastor? Pô, minha esposa agora está com essa mania, o que você está pensando agora? Né? Ainda falou que eu estou com compromisso com a verdade. Não, cara, faz o compromisso com a verdade diante dessas perguntas com silêncio também, que aí resolve o problema. Oxe, pode-se até dizer que a história da salvação é a história entre a primeira mentira dita por Satanás até a verdade dita por Jesus. Esse é o resumo da história da humanidade. É o resumo. E nos cabe a missão, a tarefa de viver ao lado da verdade, de valorizar a verdade. E principalmente nesse contexto que começamos a estudar hoje, vamos terminar na semana que vem, a ideia plena de que eu não posso viver por aí, colocando vírgula onde tem ponto, falando mal das pessoas, dizendo o que eu acho, aumentando sempre um pouco mais a história daquilo que eu não sei, com aquilo que eu não sei. Eu não posso viver assim. Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha fala, com a honra dos outros. Isso também é amor ao próximo. Se não pode falar alguma coisa boa, fique quieto, a não ser que alguém esteja em perigo. Ah, estou querendo levar minha filha lá, é pequenininha e tal, é pedófilo mesmo? Você tem alguma informação? É pedófilo. Acabou. Você sabe que está comprovado, então não é mentira. E aí você fala a verdade para proteger uma criança. Ok? Agora, dizer por dizer, sair contando para todo mundo, para quê? Ah, fulana lá é indecente mesmo, aconteceu. Não, realmente ela arrastou uma asa para o meu marido da última vez aí. Mas, informação. Porque você quer proteger um casamento. É a mesma coisa, pastor, estou querendo convidar o fulano para trabalhar lá no ministério. Quem é o fulano? Você acha que eu vou? Não, só, não está na hora ainda não. Ah, mas por quê? Não está na hora ainda não. Precisa dizer por quê? Não está na hora, tem que confiar. Não pode trabalhar agora, vai ter que esperar. Então são situações que no dia a dia você vai ter que dar informação, você vai ter que... Tem como correr. Estou dando aqui alguns exemplos que vieram imediatamente à cabeça, mas tem muita coisa que da verdade você não vai poder correr. Porque envolve vida, envolve proteção, bom siso,
Mas tem muita coisa também que você não precisa dizer. Então, o que nos cabe? Sabedoria, pedir sabedoria para Deus, para não falar demais. Amém, meu irmão? Guarde isso com você, mandamento, é importante. Vamos orar? Senhor, que nós tenhamos maturidade para perceber tudo isso aqui que estamos estudando, e que isso molde a nossa vida, e venha transformar nossa diligência, e que cada vez mais possamos estar mais próximos do Senhor, porque é o que nos interessa. Abençoe a nossa caminhada, possamos crescer, que sejamos homens e mulheres comprometidos com a verdade, e pedimos-te que esta igreja cada vez mais seja edificada com ela, falando verdade, evitando mexericos. Deus, ó Deus, maturidade para a tua igreja, para que aquilo que não precisa ser dito, não precise ser dito, não seja. Continues, ó Deus, nos mostrando esse caminho solene, espiritualmente, sublime, em termos de ética e comportamento. Obrigado pela igreja madura que tu tens construído neste lugar, te louvo por isso, tu sabes. E que nós continuemos assim. E que aqueles, ó Deus, que estão chegando toda semana, que eles possam também se submeter a essas leis morais, éticas, de bom siso. Nós te pedimos isso. Santifiques tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus.